Glória a Deus. Quem esteve no culto da semana passada? Um da manhã, um culto da noite. O Senhor tem falado com vocês sobre sonhos? Quantos aqui tiveram os seus sonhos despertados, os seus sonhos restaurados da parte de Deus? Glória a Deus. Amados, nós estamos vivendo um mês onde o Senhor está nos conduzindo a sonhar mais alto, amém? O Senhor está despertando e restaurando sonhos que haviam ficado esquecidos, sonhos que por algum motivo ficaram para trás, perdidos por causa de diversas situações. O Senhor está nos conduzindo a olhar além da nossa capacidade física, realmente viver coisas sobrenaturais. Nesse mês estamos vivendo uma série que se chama O Deus que nos dá sonhos, e nós vamos viver os sonhos de Deus, amém? Na semana passada eu falei sobre a realização dos sonhos. Eu queria só trazer isso novamente, porque eu acredito que nem todos os sonhos sejam sonhos de Deus. Alguns sonhos são sonhos materiais, são propósitos físicos. Quem almeja casa própria, quem almeja trocar de carro, isso pode ser um sonho sim. Mas um sonho é algo além de um bem material, algo além da nossa própria capacidade. Os sonhos de Deus são o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. E alguns pontos que nós precisamos ter muito bem firmados em nosso coração, quando surgir algum sonho, algum pensamento, é saber discernir se os sonhos vêm de Deus. Os 4 pontos que nós falamos na semana passada são: os sonhos não contrariam a palavra de Deus. Se você almeja, se você sente algo no seu interior, você precisa passar por esse filtro, porque talvez seja a feijoada que você comeu antes de dormir. Talvez tenha sido o queijo na pizza que não estava tão bom e que te gerou alguns pensamentos e algumas alucinações durante a noite de sono. Então você precisa fazer esse filtro e analisar se esse sonho, ele não está indo contra o que a palavra de Deus diz, porque nós não somos a exceção da exceção. O Senhor trabalha com princípios, e os seus princípios não mudam de acordo com os filhos, amém? Até porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não foi uma exceção da justiça de Deus. Foi por amor, o seu sacrifício, sim, mas também foi o exercício da justiça de Deus sobre a vida do seu filho. E se Deus foi justo com o seu próprio filho, Ele também há de ser justo conosco, amém? O segundo filtro que nós devemos entender e discernir diante de cada sonho é que não é algo que nós possamos realizar. O sonho de Deus não é algo que nós possamos começar, manter e concluir por conta própria, porque se fosse dessa forma, aonde estaria a glória de Deus? Aonde estaria a intervenção sobrenatural? Aonde estaria o Senhor no controle de todas as coisas, se nós estivéssemos com o controle delas? O terceiro ponto é: nós devemos ouvir o que Deus tem a dizer a respeito sobre esse sonho. Parece muito óbvio, mas o Senhor, Ele tem alegria em se revelar aos seus filhos. Não tem por que Ele mostrar, colocar um desejo no seu coração e de repente Ele não explicar o caminho que deve ser percorrido, ou o motivo, ou te auxiliar durante todo esse processo. Talvez esse sonho não seja um sonho de Deus. Se o Senhor te entregou um sonho, Ele vai te explicar como e por que você deve fazer para que ele se conclua na sua vida, amém? E um sonho, ele também não pode ser egocêntrico. Um sonho não é algo somente para a nossa vaidade, para a nossa necessidade física. Ele pode tocar as nossas vidas, sim, mas um sonho é assim como um dom, uma unção, algo para um propósito maior. A unção e o dom, ela é para serviço, assim como o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor deseja nos salvar e nos resgatar, com certeza, para que sejamos um instrumento para tocar vidas e trocar gerações, amém? Existem alguns desafios em receber e aceitar os sonhos de Deus, e hoje nós vamos falar sobre um personagem muito conhecido, José, filho de Jacó. José, com mais 11 irmãos, ele teve um sonho da parte de Deus, mas não é somente um sonho material, um sonho físico, mas um sonho que era o seu propósito. O Senhor desperta um sonho no seu coração e rapidamente Ele recebe essa revelação e essa convicção no seu interior. Ele chama os seus irmãos, Ele compartilha os seus sonhos. Os seus irmãos, gerados e tocados por um ciúme, uma inveja, talvez até mesmo um medo, acabam vendendo José. José é vendido ao Egito, ele é tratado como um escravo. Na sequência, nós vemos que ele acaba ocupando um lugar de autoridade, novamente difamam a sua vida, difamam quem ele era, inventam uma mentira. Ele é lançado novamente num calabouço, ele se levanta novamente, e o texto diz em Gênesis 37, que não havia um outro homem maior e mais poderoso do que José, senão somente Faraó.
Então nós vemos que os sonhos de Deus, por mais que haja um processo, uma dificuldade, um levante, os sonhos de Deus se concretizam se nós mantemos os nossos olhos fitos naquilo que Ele nos prometeu, amém? Existem esses desafios em receber e aceitar os sonhos de Deus. A receber um sonho de Deus, muitas vezes esse sonho pode parecer algo tão distante, algo que a gente não consiga alcançar, e é aí que está o segredo. É aí que Deus se manifesta. Pode parecer algo tão grandioso ou até mesmo soberbo aos olhos humanos. Você olha para algo tão grande e fala: eu não sou capaz, eu não sou merecedor, eu não estudei o suficiente. Senhor, mas olha para o meu passado, olha para a minha história. Senhor, existem tantas outras pessoas mais capacitadas do que eu. Senhor, eu já falei 1, 2, 3 vezes, de novo. Senhor, mas e se eu errar, o que vão pensar a meu respeito? Algumas semanas falamos sobre a revelação que o Senhor tem para cada um de nós. Todos olhamos para o mesmo Jesus, mas Ele se apresenta de uma forma diferente, única para cada filho. Nós não sonhamos as mesmas coisas. Talvez tenhamos sonhos de forma coletiva, como comunidade, como Igreja Vine, mas cada um tem os seus sonhos, um propósito, uma convicção interna da parte de Deus. E talvez você já tenha passado por essas dúvidas. E se eu não conseguir? E se eu falhar? Tantos outros não conseguiram. Será que eu serei somente mais um? Ninguém nunca conseguiu. Será que eu serei o primeiro? Talvez você seja o primeiro evangélico da sua família. Talvez você seja o primeiro a ter um bacharelado. Talvez você seja o primeiro empreendedor. Talvez você seja o único que não vai se divorciar. Sabe, tantos sonhos e tantas dúvidas que são geradas quando esses sonhos vêm. Mas o importante é entender que um sonho de Deus, Ele nos coloca numa posição única. Ele nos dá um propósito de vida. Como nós falamos na semana passada. Aquele que não tem um propósito é porque já está morto. Aquele que não sonha, ele já não está mais vivo, porque fica sendo guiado e levado de um lado para o outro. Quem não sonha pode já estar morto, só sonha quem vive, amém? E é isso que o Senhor quer ressuscitar no nosso interior nesse mês. Ele quer que nós possamos voltar a sonhar, a ter um propósito de vida, a ouvir a sua voz e agir de acordo com aquilo que nós estamos ouvindo. O Senhor quer revigorar as nossas forças, nos dar ousadia, para que nós possamos ir rumo àquilo que Ele está nos mostrando. Olhar para o futuro e olhar para aquilo que o Senhor prometeu e falar: se o Senhor prometeu, se o Senhor já me mostrou, é para lá que eu vou, amém? Em Provérbios 29, no versículo 18, diz o seguinte: onde não há visão, o povo perece. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. Provérbios 29, versículo 18. Em outra versão diz: onde não há visão, o povo perece. Ou seja, se nós não temos sonhos, se nós não temos um propósito na nossa vida, nós estamos mortos. Então nós precisamos sonhar e ter um propósito muito bem vivo. O sonho de José não era somente algo material, como eu disse, era um propósito de vida. Vamos abrir lá em Gênesis 37? Gênesis 37, a partir do versículo 5. Certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, e quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele, seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. E depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou a seu pai e seus irmãos, o seu pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e os seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Vamos orar pela palavra? Feche teus olhos por um instante. Pai, nós queremos ser conduzidos a sonhar sonhos mais altos do que nós mesmos possamos imaginar. Nos guia nessa jornada. A sua palavra é viva e eficaz e é ela que nós queremos ouvir nessa noite.
tens liberdade em tocar os nossos corações e nos ministrar. Queremos ver, ouvir e ser tocados por Ti nessa noite. Usa a minha vida de forma sobrenatural, traz a sua revelação única a cada filho seu, que nós possamos sair daqui direcionados e motivados a viver os seus sonhos em nome de Jesus, amém? Vamos falar sobre a vida de José, um homem de fé que recebeu sonhos grandiosos, mas a sua jornada foi feita cheia de desafios, assim como é a sua vida. Construir um testemunho é doloroso, sim ou não? Contar o testemunho, contar o milagre é prazeroso, satisfatório e motivador para quem está ouvindo, mas somente quem passa pelo processo sabe o tamanho da dor que é construir um testemunho. Então nós olhamos para a vida de José e vemos que ele governou no final da sua vida. Ele foi aquele que estava no lugar certo, no momento certo, agiu de misericórdia com a sua família, trouxe provisão não somente para o Egito, para a sua família, mas para todas as nações que estavam ao redor, depois de toda aquela seca, aquela escassez que se instaurou. Só que, meu irmão, e o processo de ser difamado, de ser preso, de ser acusado, e os sentimentos e as emoções que foram geradas no coração de José? A história de José nos ensina que para cada sonho existem os destruidores de sonho, que tentam nos desviar a todo tempo do caminho. Meu irmão, Satanás é o leão que está ao derredor, pronto para nos tragar. É isso que está escrito nas Escrituras. Sabe, quando você se posiciona no Senhor, quando você se levanta para poder viver uma vida de santidade, parece que o teu celular começa a tocar de forma sobrenatural. As pessoas começam a chamar, os convites, as ofertas, você não precisa nem de dinheiro. Aconteceu isso com vocês, sim ou não? Tentações que tentam desviar você dos sonhos de Deus. Basta você se posicionar no Senhor. Quantos testemunhos, as pessoas chegam aqui ao redor e falam assim: pastor, parece que minha vida ficou mais difícil depois que eu me converti. Realmente, Satanás não chuta cachorro morto. A quem você servia, você já estava entregue. A partir do momento que você se posicionou, meu irmão, parece que é uma metralhadora, mas não é metralhadora de Jeová. É metralhadora do cão. Tentando desviar você dos sonhos, tentando ofuscar aquilo que o Senhor tem mostrado para você como um propósito de vida. E nós podíamos passar aqui a noite inteira intitulando sobre destruidores de sonhos, desde a área sentimental como da forma prática, mas eu quero trazer essa exposição sobre a vida de José. E 4 pontos que poderiam ter destruído o sonho de um homem de Deus e ter acabado e frustrado com um propósito, assim como esses destruidores de sonho acabam frustrando e destruindo sonhos de pessoas como eu e como você. O primeiro destruidor de sonho que eu quero falar nesta noite é sobre os ciúmes. Fala assim comigo, ciúmes. E eu quero trazer um alerta para você nessa noite. Cuidado com quem você compartilha os teus sonhos. Não conte os seus sonhos a quem não tem compromisso com o seu chamado. Eu não estou falando para você ser seletivo e não andar mais com outras pessoas, mas ser seletivo com quem você compartilha os seus propósitos. Ser seletivo com quem você compartilha os seus sonhos. Não são todas as pessoas que precisam saber de tudo da sua vida. Você precisa ser um livro aberto, onde as pessoas terão acesso de ler, um testemunho, a ousadia, a perseverança, os milagres que o Senhor está fazendo na sua vida, sim. Mas os sonhos de Deus, eles precisam ser compartilhados com aqueles que têm um compromisso com o seu propósito. Amém? Talvez nesse momento o Senhor já venha trazendo à memória pessoas, momentos e situações onde você teve os seus sonhos frustrados. Pessoas que deveriam te motivar, e quando eu preparava essa palavra, eu lembrei de alguns sonhos que ficaram enterrados, de pessoas que eu compartilhei, projetos, sonhos, vontades que o Senhor estava gerando no meu coração, e por compartilhar com pessoas erradas, eu tive esses sonhos frustrados, ficaram engavetados, estão escondidos em uma pasta bem no fundo do meu drive, porque eu compartilhei os meus sonhos com as pessoas erradas. Assim como José compartilhou o seu sonho com os seus irmãos. Pessoas que poderiam ter falado: cara, se isso vem de Deus, nós estaremos aqui para ser coluna e te ajudar para que se cumpra a vontade do Senhor. Muito pelo contrário, os irmãos falaram assim: vamos matá-lo, ele vai reinar sobre nós, ele quer governar sobre a nossa casa. E felizmente ele não foi morto, mas infelizmente ele foi vendido. Mentiram para o seu pai, falaram que José havia sido morto no deserto. Passam-se os anos até que eles se reencontram novamente. Fato é que se nós contarmos os nossos sonhos para as pessoas erradas, meu irmão, talvez nós tenhamos os nossos sonhos frustrados.
José, ele era um sonhador, e Deus lhe deu sonhos grandiosos sobre o seu futuro. Nós vemos que José compartilhou os sonhos com as pessoas erradas. Você já compartilhou sonho com alguém e se sentiu frustrado? Pessoas que deveriam se incentivar, ou pessoas que não tinham compromisso com a sua vida? Talvez você está buscando uma restauração no seu casamento, você tem um sonho, você tem esse desejo de ter uma família saudável, um casamento saudável, e você busca conselhos com aquela amiga que já se separou porque ela queria buscar um sucesso profissional, e é com ela que você vai conversar, perguntar o que ela acha da restauração do seu casamento. Talvez você está indo buscar uma orientação sobre o seu chamado missionário com alguém que hoje já não vive nos caminhos do Senhor, alguém que está longe dos princípios da palavra, e essa pessoa fala para você: larga a mão desse negócio de igreja, de evangelho, faça o que te der na telha, se te faz feliz, que mal tem. Ele só não fala que é Satanás que diz isso, né? Mas esses são os destruidores de sonho. Esse episódio nos ensina a importante lição de que nem todos estão dispostos a acreditar nos sonhos que Deus nos dá. Meu irmão, ninguém é obrigado a acreditar em tudo que o Senhor está falando para você. Sabe por quê? Deus está falando para você. Eu já me vi nessa situação. Quantos irmãos chegaram para mim e contaram algo grandioso da parte de Deus, e por dentro eu falava: não é verdade. Porque, meu irmão, a nossa carne grita, o nosso julgamento, o nosso preconceito formado. E o tempo foi passando, e os frutos foram sendo gerados, os frutos foram crescendo, foram se multiplicando, e de repente eu olhei e falei: não é que era verdade? E talvez você seja assim como eu. Quantas pessoas você também desacreditou, assim como você foi desacreditado? Sabe, um ciclo sem fim. Nem todos precisam concordar com aquilo que Deus está falando para nós, amém? Especialmente aqueles que não têm compromisso com o nosso chamado. Não contem os teus sonhos para quem não tem compromisso com o seu chamado. Crie um ecossistema ao seu redor, de pessoas confiáveis, de conselheiros, de incentivadores, pessoas que vão suprir a sua necessidade física, emocional ou espiritual quando você precisar. Você já foi conversar com alguém destruído, derrotado e saiu de lá pior ainda? Você já não tinha energia, você saiu de lá tipo negativo ainda, menos 10. Você vai compartilhar a sua dor, o seu sofrimento, e a pessoa compartilha dela e sobrepõe, e você fala: meu Deus, eu já estava com um negócio pesado aqui, vou colocar até uma arruda na minha orelha. Estou brincando. Se der uma risada, vocês sabem, né? Pessoas que não têm interesse ou compromisso com o nosso crescimento pessoal, profissional ou ministerial, meu irmão, cria um ecossistema. Esteja resguardado de um ecossistema de pessoas que estão ao seu redor para te incentivar, e não de pessoas que tenham ciúme, que tenham dúvida. A palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Você já percebeu que é muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram? As pessoas têm medo de falar o seu salário. As pessoas têm medo de contar coisas alegres, porque Deus o livre, vão gorar, né? Coloca a ruda na orelha de novo. Facilidade de chorar com os que choram, mas e a facilidade de também se alegrar com os que se alegram? Assim, ao buscar o apoio, nós devemos procurar aqueles que realmente se importam, estão alinhados com os nossos objetivos. Sabe, talvez o teu pastor não vai te apoiar nos teus sonhos. E meu irmão, tem louco para tudo, eu não acredito em tudo que me falam, amém? Talvez o teu líder não vai acreditar em tudo que você vai falar para ele. Talvez os teus pais não acreditem em tudo que você vai contar para eles. Assim como José, talvez nem os teus irmãos, sangue do seu sangue, vão acreditar naquilo que o Senhor está falando para você. Então é necessário se cercar de pessoas que sejam incentivadores. Em Mateus 7, no versículo 6, Jesus diz: não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Não dê pérolas aos porcos. Repito, nem todos precisam saber tudo sobre a sua vida. Precisamos ser cuidadosos com quem nós compartilhamos os nossos sonhos, porque talvez nós iremos nos frustrar no meio do caminho, com ciúmes, com falta de motivação, com dúvida, com incredulidade ou maus conselhos. Aqueles que não têm compromisso com Deus ou com o nosso propósito, pode ser instrumento de destruição dos nossos sonhos.
Eu ouvi uma frase que dizia assim: o mundo já possui crítico demais, seja um incentivador. Já ouviu isso? E talvez você pense, realmente, as pessoas me criticam. Mas e você? Tem sido um incentivador de sonhos? Vamos se colocar do outro lado da mesa? Talvez estejamos tão preocupados com quem está criticando aquilo que nós estamos construindo como propósito e sonho de Deus, e não estamos dando a atenção necessária para aqueles que nós deveríamos estar incentivando. O pastor Leandro Barreto, ele tem uma frase sensacional, que diz o seguinte: não se preocupe com o Judas que está sentado à sua mesa, se preocupe em não ser o Judas na mesa de alguém. Isso mudou a minha forma de pensar, e eu estou muito mais preocupado em não trair, ofender ou magoar alguém, do que aqueles que vão me ofender, magoar e me trair, porque toda mesa tem um Judas. Mas eu estou preocupado em não ser o Judas. Eu estou preocupado em não ser o crítico, mas ser aquele que incentiva. Como eu te disse, eu já desacreditei muito, mas eu já vi o Senhor operar muitos milagres, alinhar muitos propósitos com a sua vontade, muitos sonhos se concretizarem na vida de outras pessoas, então eu não tenho por que duvidar. Ou seja, o mundo já possui críticos demais, seja um incentivador. Essa frase mexe muito comigo, porque por muitas vezes eu olho ao redor e vejo as pessoas que não incentivam, mas também vejo pessoas incentivando, pessoas acreditando, pessoas investindo tempo, pessoas carregando outras no colo até que elas possam voltar a andar, diante de tantas dificuldades, desafios e dores que elas passaram durante todo o processo até que se concluíssem os seus sonhos. Exemplos práticos é esse da esposa que busca uma restauração no lar e vai procurar a menina que se divorciou por razões fúteis. Aquele que deseja ser um empresário, almeja isso, vai conversar com alguém que não entende de princípio do reino de Deus e fala: ih, meu irmão, 5 mil no Pix, já era, não consigo mais sonegar nota, ou agora só sonegando. Conselhos em lugares errados, pessoas que não compactuam com a mesma fé, com o mesmo propósito. Meu irmão, as pessoas estão alarmadas com 5 mil no Pix. Eu descobri que tem muita gente que ganha 5 mil reais, cara. Resumindo, não mudou nada. Se você emite a sua nota, se você paga os seus impostos, simplesmente antes os bancos principais, eles tinham que declarar se você sacava mais ou recebia mais de 5 mil. Agora os bancos pequenos também. Imposto, está tudo na mesma. Não vivemos por circunstância ao nosso redor, vivemos por princípios, amém? Independente do que muda, independente do que aconteça com o sistema econômico, continuamos vivendo por princípios, amém? Então não crie um alastre, não fique desesperado quanto a isso. Continua trabalhando certo, continua cumprindo os seus princípios, as coisas vão se alinhar com o tempo, amém? Em Provérbios 11, versículo 14, e Provérbios 15, 22, no capítulo 11 diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Fala assim: na multidão de conselhos, mais forte, na multidão de conselhos há sabedoria. Não é na multidão, é na multidão de conselhos, de pessoas maduras, ruiosas, pessoas experimentadas. É o ecossistema que você vai construir, para que você possa compartilhar os sonhos de Deus e ser suprido em uma ou outra necessidade que venha a surgir. Já no capítulo 15, 22 também fala: aonde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Não é só lançar na rede social, vamos lá, o que vocês pensam a respeito disso? Não é encontrar alguém no ponto de ônibus, na fila do supermercado e abrir o seu coração. São conselhos pessoais, coisas que o Senhor está falando com você no seu íntimo, uma convicção que o Senhor está gerando no seu interior. Não é algo material, meu irmão, você está falando sobre o teu propósito de vida. Então você precisa ter bons conselheiros. Cuidado com quem você compartilha os teus sonhos. Amém? O segundo ponto, fala assim comigo: a pressão social. A pressão social é o ambiente que pode influenciar aquilo que Deus tem falado para nós. Se nós olharmos ao nosso redor, estamos cercados de quem? Vamos pegar um gancho do ecossistema? Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Quem são as pessoas que influenciam as nossas vidas? Aqui no texto de José fica muito claro que nem os seus pais e nem os seus irmãos, os mais íntimos e mais próximos que ele podia contar, não eram pessoas que influenciaram ele de forma positiva.
e sim de forma negativa. Em primeiro momento, o seu pai duvidou daquilo que o Senhor havia falado ao seu coração. No segundo momento, ele guardou em seu coração. Já os seus irmãos falaram: vamos matar. Quer governar, reinar sobre nós? Não. Ele já é o queridinho, vamos matá-lo. Vamos levá-lo para o deserto. Enquanto ele foi pastorear, nós lançamos eles aos animais. Mas por uma intervenção divina, ele simplesmente foi vendido. José, após ser vendido como escravo, foi levado para o Egito, a um lugar totalmente estranho e hostil. Talvez você olhe para aquilo que o Senhor está te prometendo, aquilo que o Senhor está reservando para você, aquilo que você tem sonhado com o Senhor, mas você olha ao seu redor e fala: cara, mas não é possível. Eu estou ouvindo algo, mas eu estou vendo outra coisa. O Senhor me mostrou uma situação e ao meu redor é outra situação. Será que essas dúvidas também não surgiram sobre a vida de José? Será que a pressão social a todo momento não tentava ofuscar aquilo que o Senhor tinha prometido e tinha sonhado junto com ele? Se nós olharmos ao nosso redor, nos nossos ciclos de amizades, na televisão, em tudo ao redor, nas redes sociais, meu irmão, há uma pressão social tentando ofuscar aquilo que o Senhor tem para nós, sim ou não? A todo momento estamos sendo bombardeados de maus costumes, de péssimas escolhas, de más influências. Somos seres de relacionamento e à medida que nós nos relacionamos com outras pessoas, com outros ambientes, nós somos influenciados por aquilo. Comece a andar com alguém que pratica algum esporte, com alguém que tem um estilo de alimentação, com alguém que se veste com um determinado estilo de roupa, ouve determinado estilo de música e você automaticamente é influenciado. Ou você influencia, ou você é influenciado. No entanto, a fé de José e a nossa fé, elas precisam estar firmadas em Deus, não olhando para as circunstâncias ao nosso redor. O pastor Luciano Subirá fala isso. As circunstâncias não alteram princípios, as circunstâncias não alteram os sonhos de Deus, as circunstâncias ao nosso redor não mudam aquilo que o Senhor tem separado para nós. Amém? Em Gênesis 39, no versículo 2 e 4, o texto fala que o Senhor estava com José e ele prosperou. O texto não fala que o Senhor estava com José enquanto ele estava com os seus pais. Não fala que ele estava com José enquanto José tinha dinheiro. Não fala que ele estava com José quando ele tinha autoridade. Fala que ele estava com José a todo tempo e ele prosperou, meu irmão. José, ele prosperou na masmorra, na cadeia, na prisão, naquela vala, quando ele foi vendido. A todo momento o Senhor estava com José, ou seja, a pressão social não interferiu nos olhos de José. Ele continuava a olhar para os seus sonhos, ele continuava a olhar para a promessa de Deus. O ambiente não influenciava esse sonhador. Quantos de nós somos influenciados pelo ambiente? Temos um projeto, temos um sonho, estamos conectados com o Senhor, Ele dá uma visão, estamos caminhando rumo àquilo, e de repente você é demitido. E de repente entra uma crise financeira dentro da sua casa, junto à sua família. E de repente você já não vive mais o propósito e as promessas que o Senhor havia dito a seu respeito. E você começa a duvidar, porque quando as circunstâncias eram favoráveis, você acreditava. Mas quando as circunstâncias já não são mais favoráveis, você já não acredita e você olha para a força do seu braço. Vocês conhecem alguém assim? As circunstâncias, elas não podem alterar isso. Isso nos ensina que independente do ambiente que nós estamos, se nós estivermos alinhados com os sonhos, os propósitos de Deus, o ambiente não pode roubar os nossos sonhos. Ah, pastor, mas você não conhece as pessoas que trabalham comigo. A palavra de Deus diz que nós somos enviados como ovelhas para o meio de lobos. A palavra de Deus diz que não há tentação alguma que nós não possamos suportar. A palavra de Deus diz que para toda e qualquer situação o Senhor dá uma válvula de escape. Jesus foi e falou: eu os envio o Consolador, aquele que vai auxiliar eles em toda e qualquer necessidade. Será que você espera somente o vento estar soprando a seu favor para você acreditar? Será que é somente na saúde? O que o apóstolo Paulo disse aqui em Filipenses 4, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele disse num contexto de que ele estava passando fome, necessidade, frio, desamparado e preso. E ainda assim ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. A pressão social, o ambiente ao nosso redor não podem gerar influência naquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Circunstâncias não devem alterar ou influenciar em princípios. O ambiente ele tem poder de nos prejudicar, sim, mas os sonhos de Deus têm poder de nos manter motivados e nos incentivar a prosseguir, amém?
Quantas pessoas que com uma pequena turbulência já jogam tudo para o alto? Uma doença, uma escassez, uma acusação, uma mentira, um não. As pessoas descartam o chamado. Sabe, cadê o Schneider? Não está aí, né? Há 2, 3 anos atrás, essa benção chegou para mim e falou: pastor, eu estou com um projeto. Estávamos, acho que era o Guerreiros, né? Eu estou com um projeto, a gente vai fazer isso, eu quero fazer isso, nós vamos avançar aqui, tal, fazer várias coisas. E eu coloquei ele na geladeira, e ele sabe disso. Eu falei: cara, legal, vamos orar a respeito, vamos esperar. Passou 1 mês, passou 3 meses, passou 6 meses, o tempo foi passando. E ele poderia ter se sentido desmotivado. Tipo, poxa, o ambiente não me ajuda, o pastor não acreditou. E meu irmão, a visão que o Senhor havia dado para ele manteve-se firme e forte. Independente das circunstâncias, ele continuou trabalhando e caminhando rumo àquilo. E o Senhor fez grandes coisas, sim ou não? Porque os olhos deles estavam voltados aos sonhos de Deus, aquilo que o Senhor tinha mostrado para ele. Não cabia a mim acreditar naquilo que o Senhor mostrou para ele, mas ele acreditar e permanecer andando naquilo que o Senhor colocou no coração dele. E glória a Deus por isso. Então não é porque não acreditaram em você, não é porque duvidaram daquilo que você ouviu da parte de Deus. As circunstâncias, as pessoas ao nosso redor não têm influência naquilo que o Senhor sonhou a nosso respeito. A perseguição contra o missionário não muda a visão que Deus deu a ele. Eu vou pregar o evangelho, eu vou levar a palavra a todas as nações, e de repente alguém levanta uma fake news tua a respeito de você nas redes sociais, e de repente você sofre uma acusação, e de repente, vamos olhar mais longe, alguém tenta contra a sua vida. Não, aí é demais. Eu morreria por Jesus, mas não, assim não, dessa maneira não. Quantas pessoas, diante de algumas turbulências e dificuldades, diante da pressão social, o ambiente, acabam deixando para trás os sonhos de Deus? O cemitério está cheio de sonhos que não foram realizados, pessoas que enterraram os seus sonhos. Fracassos profissionais não anulam o sucesso que Deus reservou para você, se esse é o sonho de Deus. Talvez você tenha falido 1, fracassado 2, quebrado 3. Mas se o Senhor falou, é necessário perseverar. Eu conversava com um irmão que disse: cara, já errei algumas vezes, já fracassei, e eu vou continuar até que eu possa me levantar, porque o Senhor colocou isso no meu coração. Não é o ambiente, não é a pressão social que vai anular aquilo que Deus tem colocado no seu coração, amém? Um terceiro destruidor de sonhos é a injustiça. O que parece um retrocesso faz parte do plano de Deus. Até quando te prejudicam, te ajudam. Foi isso que aconteceu com José também. Os irmãos dele tentaram prejudicar ele, mas até aquilo que era aos nossos olhos humanos, algo que iria prejudicá-lo, beneficiou. Serviu como um trampolim, uma base para que ele pudesse avançar rumo ao sonho de Deus. O Senhor trabalha no secreto, amém? Falamos sobre isso. O Senhor continua trabalhando. Às vezes, a gente simplesmente não consegue ver o Senhor trabalhando, mas o sonho faz com que nós vejamos a conclusão do projeto lá na frente. José sofreu essa injustiça, mas em Romanos 8, no versículo 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Eu sei que é difícil acreditar nisso, mas aqui nós temos um exemplo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Não é todas as coisas, abre aspas ou um parênteses, com exceção do ponto A, B e C. É todas as coisas. As circunstâncias, elas vêm para nos prejudicar, mas o Senhor faz abundar graça onde havia pecado. Não é isso que diz as Escrituras? Onde havia pecado, o Senhor traz graça. Aonde vem a acusação, o Senhor levanta e exalta. Aonde havia dificuldade, o Senhor coloca a glória. Porque são momentos como esse que mostram que nós não temos controle sobre nada e que o Senhor tem controle sobre todas as coisas, desde que nós estejamos no centro da sua vontade, amém?
Mesmo quando os irmãos de José o venderam como escravo, eles estavam, na verdade, preparando o terreno para que ele alcançasse o destino que Deus havia planejado para ele. Acharam que tinham derrotado Jesus, não foi isso? Sim ou não? E ao contrário, estavam promovendo ele para um novo nível. Então você pode olhar para as suas circunstâncias e talvez se sentir injustiçado. Assim como José foi acusado pela mulher de Potifar. E pessoas que não têm um compromisso com o nosso chamado podem se levantar com injustiças, com incredulidades, com a pressão social ao nosso redor, circunstâncias influenciando. Mas, meu irmão, entenda que todas essas coisas te promovem para um novo nível, amém? Isso não é algo motivacional, coach, para que você saia daqui motivado, mas é entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu preciso olhar para as circunstâncias, entender que tudo aquilo que eu estou passando vai servir como base para que eu possa alavancar o meu ministério, o meu chamado, a minha casa. Meu irmão, toda crise conjugal, ela vai te levar a um novo nível no seu relacionamento. Ela vai te deixar mais forte. As dores que nós passamos e superamos, elas nos colocam no novo nível. Se elas vierem da mesma maneira, você já vai saber como superar. Você vai saber que é passageira. Satanás, sendo o leão que está ao redor, pronto para nos tragar, e é isso que está escrito, ele vai tentar de todas as maneiras. Só que à medida que nós superamos, meu irmão, ele precisa vir mais forte. Ele precisa tentar de outra maneira, porque dessa fase eu já passei e eu sei como mata o chefão. Amém? Aquilo que parecia um golpe contra ele foi na realidade parte de um plano divino. Conversava com o irmão, passando uma dificuldade, um perrengue. Eu falei, cara, e aí? Ele falou bem assim, nada. Eu sei que isso faz parte do propósito. O Senhor me deu um sonho, eu ainda não realizei, e eu estou caminhando. Eu falei, mas e aí? Ele falou, nada. Eu só preciso passar dessa fase. Eu só preciso entender o que o Senhor está me ensinando nesse momento. Quantas coisas o Senhor não deve ter gerado e ensinado no coração de José durante todo esse processo? E eu não vejo aqui José amargurado, resmungando, reclamando, até porque o final aqui é outro, a gente já vai falar sobre isso. Ele tirou lições. O texto diz que a todo momento o Senhor estava com ele. Ele era um exemplo aonde ele estava. Então ele não era um murmurador, ele não era alguém vingativo, ele não era alguém incrédulo, muito pelo contrário, ele era um exemplo de foco e visão, olhando para aquilo que o Senhor tinha despertado no coração dele. Será que as circunstâncias não têm ofuscado os sonhos de Deus? Será que o ambiente, a pressão não tem maquiado aquilo que o Senhor tem falado que aconteceria na sua vida? Será que pessoas não têm desanimado e frustrado um desejo que era ardente no seu coração? José, ele podia ter deixado de sonhar quando foi traído pelos seus irmãos e acusado pela mulher de Potifar. E assim como muitos enterram seu chamado, seus sonhos. E assim acontece com muitos sonhadores. Quando se deparam com esse levante, eles acabam enterrando os seus sonhos e deixando de sonhar. Sabe, eu tenho amigos que já não vivem o propósito de Deus hoje, que se frustraram com pessoas, que se frustraram com situações adversas, pegaram o seu chamado, seus sonhos, enterraram e falaram, eu vou viver a minha vida. E que propósito lixo? Viver a satisfação do ego, a satisfação interna, a alegria, a vida na terra sem a certeza da salvação, ou deixar de viver Cristo, um propósito maior nessa terra, transbordando aquilo que Ele tem feito na sua própria vida. O quarto ponto é a soberba. Quando os sonhos de Deus se realizam, todos ao nosso redor são abençoados. José estava cheio de todas aquelas coisas que haviam feito para ele, tanto de ter sido vendido, de não terem acreditado, de ter sido difamado, mentira a respeito dele, todo o perrengue que ele passou na prisão. E, meu irmão, a cadeia de hoje não é a cadeia de antigamente, amém? Só que ainda assim ele não deixou uma soberba, um egocentrismo, uma vaidade tomar conta do seu coração. José não foi apenas abençoado com a sua posição de poder no Egito. Através do cumprimento dos seus sonhos, ele foi capaz de abençoar tanto a sua família quanto as nações vizinhas. Olha o que diz lá em Gênesis 45:5.
houve grande fome, houve grande escassez, e os irmãos de José, eles vão até o Egito buscando alimento, uma barganha, uma negociação, pois a fome era grande naquele momento. E olha o que José diz: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Aqui nós vemos que, apesar de toda a traição, de tudo aquilo que José sofreu da parte dos seus irmãos, ele ainda reconhece que havia um propósito por trás de tudo aquilo. Ele está caminhando rumo aos sonhos de Deus, e aqui o sonho está quase realizado. Nós vemos que os seus irmãos tiveram que se curvar para a autoridade que estava sobre a vida de José. E talvez se ele estivesse cheio de soberba, de justiça própria, talvez ele tivesse prendido os seus irmãos, ou até mesmo tivesse matado os seus irmãos. E aqui nós vemos que, apesar de toda essa dor, ele reconheceu um propósito por trás de todo esse processo, incluindo salvar a vida dos seus irmãos, dos seus pais e de todas as nações que estavam ao seu redor. Ou seja, os nossos sonhos, eles precisam tocar pessoas. Os nossos sonhos não são sonhos egocêntricos. Todos ao nosso redor serão abençoados através da fidelidade que nós tivermos com as promessas de Deus. A soberba é uma atitude, um sentimento de superioridade, orgulho excessivo e arrogância. E meu irmão, quantas pessoas vão se enchendo disso? Começam tão bem o chamado, o propósito, começam tão bem a viver os sonhos de Deus, e à medida que elas vão alcançando, à medida que elas vão se aproximando do sonho de Deus, elas se enchem de soberba, e aquilo prejudica que elas possam viver a totalidade, e que simplesmente com uma única fração, uma parcela do seu chamado já se cumprindo, elas já se enchem de orgulho e de vaidade. Se tivesse acontecido isso com José, os seus irmãos não seriam sido salvos. Talvez o Senhor colocou um chamado pastoral no seu coração, e você começou muito bem, e hoje você já se contenta pregando em um culto, pregando em uma célula, fazendo uma ou outra missão, mas você já não vê um significado, um sentido em levar uma palavra para um morador em situação de rua, um pedinte no semáforo, um frentista no posto de gasolina, alguém que está numa fila de supermercado, porque o seu sonho se tornou grande demais para você, e isso aqui é tão supérfluo, tão pequeno. E a gente diminui os sonhos de Deus, coloca numa caixa e deixa como se nós estivéssemos fechando e colocando compactado e falando: o Senhor só pode agir dessa maneira. O seu sonho só vai se concretizar assim. A vontade de Deus só vai se cumprir. O Senhor já nem está mais nesse sonho, nessa realização. Quantos empresários começaram com um propósito digno de suprir necessidades familiares, de levar capacitação para os seus funcionários, para os seus colaboradores, e hoje já se ofuscaram com o valor das finanças, com o dinheiro, com os recursos que têm entrado dentro da sua empresa, já não vivem mais o propósito e o sonho, se tornaram soberbos com aquilo que o Senhor estava fazendo na vida delas. Quantos homens já não caíram porque acharam que eram únicos e suficientes? Só você abrir a internet, você vai ver quantas quedas de grandes homens que a princípio eram homens de Deus, porque em algum momento a soberba entrou em seus corações, e eles achavam que eram o máximo. Veja que algumas pessoas na metade do caminho se tornam egocêntricas com os sonhos que Deus nos deu. Começam muito bem e com o passar do tempo acabam se acomodando. E meu irmão, do sonho à realização, há todo um processo, um percurso a ser trilhado, amém? Exemplos práticos aqui, a família de José, mesmo tendo sido vendido, meu irmão, isso não entrou no seu coração. A nação do Egito, ele entendeu que não era somente para ele, era para todos aqueles que estavam ao seu redor, e por o Senhor estar com ele, a boa administração e gestão que ele teve durante todo aquele período, fez com que todas as necessidades daquele povo fossem supridas. A lição que nós devemos tirar desse ponto é que os nossos sonhos não são apenas para nós. Deus nos dá sonhos para que nós possamos abençoar outras pessoas também. E quando nós somos fiéis aos planos dele, nossas conquistas se tornam fonte de bênção para muitos.
Amém? A conclusão dessa palavra sobre a história de José é que mesmo diante dos destruidores de sonhos, nós temos as escolhas de dar autoridade e poder para eles, entregar aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos como uma promessa e falar: vocês são superiores, vocês são maiores, e deixarmos de viver a vontade de Deus, ou entendemos que maior e mais forte é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Nós devemos aprender a ser seletivos ao compartilhar os nossos sonhos, escolher cuidadosamente, criar um ecossistema saudável com quem nós vamos dividir as nossas visões, os nossos anseios, as nossas dificuldades. Lembrar que os sonhos dados por Deus não são apenas para nossa realização pessoal, elas precisam tocar pessoas, não podemos ser ambiciosos e egocêntricos. O chamado ele é coletivo, o sonho é coletivo. O seu propósito não é somente para você preencher uma cadeira de igreja, mas para que outras pessoas também preencham uma cadeira de igreja, tenham contato com a palavra de Deus através da sua vida. E quando nós permanecemos fiéis ao propósito divino, as nossas vitórias, as nossas bênçãos, a conclusão dos sonhos de Deus sobre nós, elas se realizam. Satanás é o leão que está ao derredor, pronto para nos tragar. A todo momento nós vamos nos deparar com situações que vão tentar ofuscar e eliminar esses sonhos dos nossos corações. Não pense que tudo vai ser um mar de rosas. Não pense que tudo vai ser alegria. Haverá alegria em meio ao processo. Haverá descanso e regozijo durante o processo. Mas haverá. Nem sempre será assim. Imagina Paulo ou José, presos, talvez não felizes, mas satisfeitos em viver o propósito de Deus, porque eles não olhavam para aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Não era a pressão social, as circunstâncias, as acusações, porque Paulo também foi abandonado. Mas o que os manteve firmes e íntegros foi olhar para os sonhos de Deus, foi se lembrar da voz do Senhor, foi guardar em seu coração e não se corromper com as circunstâncias ao seu redor, até que se cumprisse aquilo que o Senhor prometeu aos seus corações. Assim foi com a vida de José e assim vai ser com as nossas vidas. Nós queremos declarar nessa noite que nada vai destruir os sonhos de Deus ao nosso respeito, amém? Feche teus olhos e curva sua cabeça por um instante.